Amém, aleluia. A pastora falou que eu estava tenso ouvindo ela se estender na palavra. Normalmente eu fico sim, mas hoje eu não fiquei porque ela, sem saber do que eu vou falar, fez a mais perfeita introdução. Então nós sabemos que é obra do Espírito Santo, porque Ele está aqui e Ele já está trabalhando em cada um de nós. Você crê nisso? Amém, amém, amém. Esta palavra hoje é para os apaixonados por Deus. Esta palavra hoje é para aqueles que não se contêm na presença de Deus. É para aqueles que já entenderam o amor de Deus para a sua vida e estão com uma coceira para fazer alguma coisa. Essa palavra é para aquele que entende o que o Senhor fez na obra redentora da cruz para a sua vida, tomou para si essa revelação e hoje está vivendo ou buscando viver numa intensidade de gratidão, numa intensidade da revelação ou da resposta da revelação da obra da cruz. Essa mensagem é para aquele que está disposto a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e deixou as demais coisas para serem acrescentadas pelo próprio Deus. Essa palavra é para aqueles que acordam de manhã com o olho brilhando para se encontrarem com Deus e estão sedentos e famintos por mais daquele que tem a fonte insaciável. Tem alguém assim aqui nessa noite? Aleluia. Então essa palavra é para você. É para você. É para você. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Livro de Jonas. Nono profeta menor, na ordem dos livros. Aleluia. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos, vamos honrar a palavra de Deus, como é de costume dessa casa. Ah, Deus bom. Fala para a pessoa do seu lado aí, olha no olho dela e diz para ela: Deus continua sendo bom. Não é bom demais a gente ouvir isso? É bom demais a gente saber que nós estamos sendo cuidados pelo melhor de todos os bons que há. Amém. Vamos ler aqui Jonas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 até a metade do 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado pela tua presença nesse lugar. Sabemos que tu estás aqui, porque a tua palavra nos diz que onde 2 ou mais estão reunidos, tu estás presente. Sabemos também, Deus, que a tua palavra não volta vazia, Deus. E se só pelo simples fato de termos lido, fôssemos para casa, o seu Espírito já teria substância, matéria-prima para trabalhar em nós. Mas, Senhor, nessa noite queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais do trabalhar do teu Espírito. Então colocamos o nosso coração em tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Colocamos, Deus, a nossa vida em tua presença, como aqueles que são famintos e sedentos e desesperados pelo teu toque. Senhor, precisamos sair daqui diferente de como entramos, Deus. A nossa esperança de nos encontrarmos contigo é sabermos que saímos transformados todas as vezes que nos deparamos contigo. E nessa noite queremos o mesmo, Senhor. Nessa noite queremos uma transformação de dentro para fora. Nessa noite queremos, Deus, ser tocados pelo teu Espírito,
de tal forma, Deus, que saiamos daqui irreconhecíveis, Deus. Nós cremos, Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito, nós cremos na Tua obra sobre a nossa vida, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer e nos transformar completamente. E é por isso que clamamos a Ti, Senhor. Tu és o oleiro que se inclina em Sua obra. Eis-nos aqui, Senhor, molda-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Este texto é um texto muito conhecido por nós. É um texto que acho que todo professor de ministério infantil escolhe ele para dar a primeira aula. A história de Jonas. Se não é a de Jonas, certamente será a de Noé. Ou Davi e Golias. É uma história conhecida, mas há algo aqui que intrigou o meu coração já no começo dessa semana, onde eu estava no meu devocional, lendo, e isso foi crescendo dentro de mim. Ontem eu tive o privilégio de compartilhar no Conselho de Pastores, debaixo de uma perspectiva para pastores, e hoje eu oro em nome de Jesus que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, assim como nós acabamos de orar, para que de fato seja algo que te transforme, assim como está mexendo nas minhas entranhas, em nome de Jesus. Amados, nós vemos aqui um processo onde o Senhor fala com o seu servo Jonas, e a primeira coisa que ele pede ao seu servo é por disposição. É uma disposição que ele pede para o seu servo. Ele diz: dispõe-te, ou levante-se, reaja. E aí ele diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. No início do versículo 3, nós vemos de fato que Jonas se dispõe. E o texto diz: Jonas se dispôs, ele se levantou. Havia disposição em seu corpo. Mas o texto continua dizendo que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para fugir da presença do Senhor. Nós não temos precisão na data em que Jonas esteve na terra. Nós não temos como organizar isso. A maioria dos teólogos concordam que foi entre 500 e 600 a.C. E um outro fato que faz sentido dentro desse contexto para nós é que Nínive era a capital dos assírios. Os assírios foram aqueles que levaram todo o reino do norte para o cativeiro em 722 a.C. Ou seja, a capital Nínive dos assírios era o local onde todos os governantes assírios estavam. Eles eram, na cabeça do judeu, por volta dos 700, 600 e 500 anos antes de Cristo, os responsáveis por toda a confusão e toda a guerra e toda a escravidão que foi gerada do reino do norte do povo hebreu. Ou seja, Deus chegar para um judeu e dizer: vai lá para a capital dos assírios e diz para eles se arrependerem que eu os perdoarei. É a mesma coisa talvez que Deus aparecer hoje para um judeu e dizer a ele: olha, vai lá no meio do pessoal do ISIS, vai lá dar um pulinho no Irã e diz para eles se arrependerem que eu os perdoarei. Logicamente, imediatamente, esse judeu hoje diria: mas nem que a vaca tussa, espirre e dê um saltinho ao mesmo tempo, eu não vou. O que Jonas faz aqui, e que muitas vezes passamos desapercebido, é agir naturalmente. Dentro do contexto onde ele estava, era muito natural ele dizer que não.
E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, a pergunta que eu faço para nós aqui, em primeiro lugar, é o que será que estamos fazendo com a disposição que Deus está nos dando? Porque uma coisa é certa, todo dia de manhã, que eu e você acordamos, abrimos os nossos olhos e continuamos respirando, e levantamos da cama, é porque Deus nos deu disposição. Amém? Agora, o que cabe a nós fazermos com essa disposição é de fato o que vai definir o quanto estamos nos entregando para o Senhor, o quanto estamos agindo de acordo com a nossa fé. É por isso que eu disse que essa palavra hoje é para os apaixonados de Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Aperta o cinto, meu irmão, que hoje vai ter turbulência. Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fazer o que ele queria. Ele não se dispôs para fazer o que Deus havia pedido a ele. Ele estava em vigor, ele tinha energia, ele tinha disposição, ele estava em pleno conhecimento, entendimento, ele não havia batido a cabeça, ele não tinha desculpa alguma. Ele estava ali de forma integral para tomar uma decisão coerente e uma decisão que representasse aquilo do qual o coração dele estava cheio. E a decisão dele foi correr para o sentido oposto da vontade de Deus. E amados, hoje eu estava lendo em Filipenses, capítulo 2. Algo que chamou muito a minha atenção. Capítulo 1, versículo 12, Paulo está escrevendo. E ele está escrevendo ali em sua prisão esta carta aos Filipenses. E ele escreve assim no versículo 12: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, um homem que estava ali totalmente limitado em suas condições, estava sendo aprisionado, e ele continua em seu otimismo, dizendo que as coisas que estavam acontecendo em meio àquelas circunstâncias ainda estavam contribuindo para o progresso do Evangelho. Um pouco mais à frente, lá no versículo 27, ele diz assim, do capítulo 1 de Filipenses: vivei acima de tudo. Quando ele começa então a descrever e a dar os seus conselhos aos filipenses, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele diz: olha, há um padrão, há um modo de viver que ele é digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ter-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele demonstra aqui, amados, uma postura de luta em favor da fé evangélica. Ele demonstra aqui uma postura de ação, uma postura de entendimento, pelo qual se vive de forma nobre ou equivalente, ou melhor ainda, compatível com o Evangelho de Cristo. E o que eu e você fazemos com a nossa disposição diz respeito diretamente ao que fazemos com o Evangelho. No livro de Josué há um momento quando Moisés já está morto. Aquele que tirou o povo do Egito, o levou em direção à terra prometida.
aquele que não pôde pisar em Canaã, mas havia um sucessor chamado Josué que iria continuar este processo. E em Josué capítulo 1, no versículo 2, Deus diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, olha aqui a disposição, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo: olha, Moisés foi até aqui, mas agora ele está morto, ele não vai poder fazer mais nada. O tempo dele na terra se deu, se fechou, acabou, concluiu. Mas daqui para frente, Josué, é contigo. Daqui para frente, Josué, está contigo. Sabe aquelas corridas de passar o bastão? Sabe aquelas corridas que às vezes há um grupo, há uma equipe, e cada um fica num determinado lugar do local de corrida. E a hora que está vindo aquele que está vindo por trás, segurando um bastão, ele vem correndo, aquele já está posto para pegar, ele pega aquele bastão e começa então a sua jornada, mas na continuação do anterior. E viver a vida em Cristo é justamente isso. É entender que a nossa disposição, ela serve para dar uma continuação na obra e na história de Deus. E essa continuação, amados, ela deve ser tomada com responsabilidade. Essa continuação, ela deve ser tomada com interesse. Essa continuação, ela deve ser tomada com afinco. Imagine você estando no meio de uma corrida dessa. E aquele que vem, que antecede você, que vem antes de você, ele está dando o seu sangue, está correndo no melhor da sua capacidade, na expectativa de ganhar a corrida. Alguém se assemelha aqui com o parênteses que eu estou fazendo, com o paralelo que eu estou fazendo, com algo que Paulo já falou? E ele vem correndo então, e ele vem com o bastão na mão, e ele já vê os seus últimos metros correndo. E ele sabe que assim que ele chegar, ele vai entregar aquele bastão para o próximo, e o próximo vai disparar na expectativa de retomar aquela corrida numa velocidade tamanho, de que eles vão continuar em bons lençóis, eles vão continuar em vitória. E aí, aquele primeiro que vem, ele passa o bastão na expectativa, aí o que recebe o bastão, olha para aquele esportista cansado, fadigado, quase se jogando ao chão, porque a última energia que ele tinha, ele deu nos últimos 10 metros, e aquela pessoa então começa a andar, assobiando, com o bastão, fingindo que está tudo bem e que não tem problema ele continuar assim, afinal de contas ele consegue, ele está bem, eu estou indo na direção da linha de chegada, eu estou indo na direção certa, eu não estou andando para trás, eu não estou retrocedendo, estou cumprindo o meu papel. E aí aquele que ficou para trás olha e não entende nada daquilo. Sabe, hoje eu fiquei me perguntando, será que eu estou fazendo jus àquele que veio antes de mim? Será que eu estou valorizando todo o esforço, todo o empenho, todo o sacrifício, todo o sangue derramado, todo o suor, tudo aquilo que foi deixado para trás daquele que veio antes de mim, para que eu pegasse esse bastão agora com honra, com organização, com meta, com o corpo preparado, e eu começo então a correr na mesma intensidade, porque me importa, porque eu estou envolvido, eu estou engajado com a obra de Deus, e eu sei que eu tenho que chegar na linha de chegada. E eu comecei a me questionar hoje, amados, se eu estou fazendo jus àquele que veio antes de mim. E o que eu estou falando e pregando aqui não diz respeito à salvação. A salvação é por graça, e a graça, ela é imerecida, é um presente dado por Deus. Mas o que eu estou falando aqui hoje diz respeito ao ID. O que eu estou falando aqui hoje diz respeito a uma disposição de servo para o seu Senhor. O que eu estou falando aqui hoje diz respeito ao meu entendimento de que os últimos dias eu estou vivendo
E pessoas precisam ser salvas. Pessoas precisam ser alcançadas com as boas novas. Pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Pessoas precisam se arrepender e conhecer a mensagem da cruz. E se eu estou aqui hoje, segurando um bastão, é porque alguém entendeu isso antes de mim. É porque alguém abriu mão antes de mim. É porque alguém me valorizou em suas orações e seu estilo de vida, para que eu pudesse receber as boas novas. Mas se eu pego esse bastão hoje e eu começo a andar como se tivesse tudo bem, dar uma voltinha, um passeio, não, eu vou conciliar todas as coisas, está tudo bem. Eu vou me enfiar, como a pastora falou, no meu trabalho, e vou trabalhar 14 horas por dia. Não vou dar tempo para a família, minha família vai entender. Falar de Jesus, não tenho tempo, que pena, gostaria tanto de visitar o meu vizinho, gostaria tanto de poder ter mais tempo para orar. Não consigo orar, pastor, eu vou trabalhar 7 horas da manhã, não consigo. Poxa vida. E quem que veio antes de você, será que conseguiu? Será que orou e intercedeu por você? Ontem eu tive o privilégio de fazer um casamento aqui, foi o primeiro casamento nesse prédio. Você pode aplaudir ao Senhor? Fizemos um casamento comunitário, 3 casais se casaram aqui ontem. Glória a Deus. E eu fui depois em um jantar de confraternização de um desses casais. E foi muito incrível, porque um parente dele no final, desse menino, que se casou ontem aqui, menino, né? Eu já estou ficando mais velho, eu posso chamar os outros de menino. Ele chegou para mim, me deu um abraço forte e falou: pastor, eu estou muito feliz com a postura desse meu primo, porque eu sou evangélico já desde a minha infância, e eu tenho orado por ele por anos e anos e anos. Aquilo me tomou de um jeito, eu falei: gente, como eu gostaria de poder chegar e falar para ele: você entende que alguém orou por você? Você entende que havia uma batalha travada para que você ouvisse as boas novas, e elas alcançaram o teu coração, e agora você é salvo? Mas eu posso dizer isso para você nessa noite. Houve uma batalha para que você conhecesse Jesus como Senhor e Salvador. Talvez demore um tempo ainda para você entender qual foi o preço da obra de Cristo na tua vida. Essa semana também eu estava refletindo, e foi muito incrível, porque alguns de vocês conhecem, nós tivemos um episódio com o nosso filho mais novo, onde ele foi praticamente broncoasfixiado. Eu peguei ele já desacordado na cama, uma situação muito, muito ruim, nos levou meses para pararmos de pensar naquilo, de dormir direito e tudo mais. E eu sei que se eu tivesse demorado mais um pouco, muito provavelmente eu teria o encontrado morto no quarto. E foi muito incrível que eu comecei a refletir naquilo enquanto eu estava lendo a palavra, enquanto eu estava orando. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou: olha, esse exemplo é perfeito para você entender algumas coisas. Porque eu olho para o meu filho hoje, ele está brincando, ele está sorrindo, ele está totalmente normal. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu. Mas vai ter um dia onde ele vai ter uma consciência desenvolvida. Vai ter um dia onde ele vai ter entendimento maior a respeito das coisas. E eu vou poder contar para ele esse episódio. E sabe o que vai nascer no coração dele? Gratidão pelo que nós fizemos em favor dele. A mensagem da cruz é a mesma coisa. Acho que se você pudesse ouvir Deus falando nesse momento, Ele falaria assim: só eu sei o que eu passei para entregar o meu filho por você.
Mas existem momentos onde ainda nós somos pequenos na fé e nós não entendemos, não conseguimos compreender com profundidade o valor que isso foi. Mas há um momento onde essa consciência espiritual nasce, o entendimento, o amadurecimento chega. E a gente olha para a cruz e a gente começa a refletir. Espera aí. Deus Pai moeu seu Filho em favor de mim, para que eu tivesse vida. E aí isso toca, sabe o quê? Toca a tua disposição. Você não consegue mais ser o mesmo. Você não consegue mais simplesmente viver a tua vida normal, ir para o trabalho, trabalho para casa, da casa para o trabalho, trabalho para a igreja, da igreja para casa, casa para o trabalho. Você continua fazendo essas coisas, mas o teu coração, ele acelera. Ele muda a perspectiva de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você faz com o seu tempo, de tudo aquilo que você entende. O teu senso de gratidão por aqueles que antecederam a você. As prioridades que você consegue colocar para o seu tempo, para os seus dias. E essa é a minha oração nessa noite, para que você possa despertar, para que a sua disposição não seja mais somente para as tuas coisas, mas elas nasçam, não só como Jonas fez, falou, eu não vou lidar com aquele povo não merece, aquele povo levou todo o reino do norte em cativeiro, eles não têm nada a ver com salvação, morar no reino, no mesmo reino eu com aquele povo. Jonas só não falou está amarrado em nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha nascido. Mas amados, precisamos nos dispor para a obra de Cristo. Quando você não consegue trazer um convidado para a igreja, ou quando você não consegue falar de Cristo para alguém nessa semana, ou na semana que foi, é motivo de entristecimento. Isso precisa nascer no nosso coração. Muitos correram antes de nós, e nós estamos passeando, será? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você intercedeu por alguém, que você clamou por alguém, que você se entristeceu por alguém não ser salvo ainda? Converta a sua disposição para continuar a obra de Deus. Converta a sua disposição para a guerra. Em Juízes capítulo 4, versículo 14, há um momento onde Baraque é chamado, é um líder, é chamado pela juíza Débora para entrar em guerra contra Sísera e seu exército. E neste momento, diz Débora, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera em tuas mãos. Que a tua disposição também nasça todos os dias para você lutar. Porque estamos em guerra. Guerra contra o quê, pastor? Contra as pessoas? Não. Tem gente que faz guerra contra as pessoas, né? Ah, meu chefe é um crápula. Aquele homem vai queimar no inferno. Não vai. Não fala isso em nome de Jesus. A nossa luta, primeiro, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Se há uma situação onde você está vivendo, e você precisa da ação, você precisa da intervenção do Senhor, ore, interceda, coloque os seus joelhos no chão e clame ao Senhor. Mas a nossa maior luta também é, sabe com o quê? É contra o nosso pecado. É contra aquilo que nos distancia do Senhor. Lute contra o teu pecado. Não seja conivente com ele. Ouça a voz do Espírito e obedeça. Faça o seu melhor. Seja cheio do Espírito Santo para que o Senhor cuide de você e Ele consiga te convencer de todo mal. Tome as melhores decisões.
Tome decisões saudáveis. Deixa eu te dar uma dica aqui. Se esforce para lutar contra o teu pecado. Sabe qual é a melhor forma de fazer isso? É você refletir o que te leva a fazer o que você faz, ou a desejar o que você deseja. E você dar alguns passos antes desse momento, antes dessa situação se dar por fechado, se dar por finalizada. E você criar uma forma de viver, um ambiente de vida onde você não está mais sujeito àquilo. Por exemplo, homens, vocês têm problema de ver coisas ilícitas no teu telefone? Troca o telefone, muda para aquele que tem botãozinho. Tira o 3G dele. Ei, Jesus diz assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é necessário haver um esforço em favor da santidade. Tem alguém aqui? Pastor, mas se eu ficar com telefone sem internet, eu vou ser um alien. Amém, seja um alien que vai para o céu. Seja um alien que agrada o coração do Pai. Mulheres, de repente, a tua dificuldade é de não falar dos outros, ou é de falar dos outros. O que será que você pode fazer para não ter que chegar naquele assunto que não deveria chegar? De murmurar contra o marido para todas as pessoas, de desrespeitar. Onde está posicionada a tua disposição? Porque se há uma disposição favorável para o pecado, ele vai acontecer. Mas se há uma disposição para lutar contra o pecado, porque você entende que você está em guerra, muito provavelmente você vai conseguir vencer o teu pecado. Amém? Converta a sua disposição para acreditar no processo. Tudo na vida tem um processo, até se desvincular do pecado muitas vezes. Tem gente que luta contra o pecado por um período e depois desiste, porque não vence. Mas muitas vezes há um processo. Tem um momento onde Davi, porque ele queria construir o templo do Senhor. Só que o Senhor se apresenta a ele e diz, olha, você não vai construir templo nenhum, porque as tuas mãos são sujas de sangue, você é homem de batalha. Mas o teu filho que virá após ti, este sim construirá. E Salomão, então, sabemos que é aquele que edifica o templo para a habitação do Senhor, para a habitação da Arca da Aliança. Mas sabemos que Davi prepara todo o processo, junta todos os recursos, tem toda a planta, toda a preparação antecipada para Salomão. E Salomão simplesmente assume. No momento onde Davi está saindo do seu trono, Salomão entra então, e o texto diz assim, lá em 1 Crônicas 22:16, dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Amados, imagine o processo da construção do templo do Senhor. Tantos detalhes, pessoas específicas para áreas específicas, materiais específicos para lugares específicos, medidas específicas. É um processo que o templo é sendo construído, é um processo que a casa do Senhor vai tomando forma, e assim também é dentro de nós. É um processo.
Uns estão mais avançados, outros estão começando. Alguns estão só com a fundação estabelecida ainda, não começaram a construir as pedras das paredes. Outros já estão nos adornos. E não há nada de errado com isso. Cada um está no seu momento. Mas sabe qual é importante, amados? É a disposição da construção. Se há disposição para a construção, cada dia algo novo vai estar sendo colocado. Não é verdade? Quando alguém decide construir a sua própria casa, nós temos um vizinho na frente da nossa casa, que há 4 anos atrás, ele decidiu construir a casa dele. E a casa continua em obras. Porque ele está fazendo sozinho. Mas cada semana que passa, tem algo novo ali. Tem algo novo ali. Tem algo novo ali. Nós devemos olhar para a nossa semana anterior e podermos dizer com muita alegria: ei, tem algo novo ali. Tem algo novo dentro de mim. Tem um passo novo que eu dei. Tem uma vitória nova para eu contar. Tem um testemunho novo para eu dar. O espaçamento daquilo que eu fazia aumentou. O meu arrependimento aumentou. Amém? Glória a Deus. Converta a sua disposição também para se alegrar por fé. Em Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amados, o profeta Isaías estava aqui declarando e pedindo para que o povo pudesse se alegrar. Sabe que momento é esse que o profeta Isaías está falando para o seu povo? É quando a primeira leva sai da Babilônia e volta para Israel, e eles se deparam com uma Jerusalém completamente destruída, com uma Jerusalém completamente desolada, desabitada, inabitada. E aquele povo, então, a primeira reação que eles poderiam fazer, ou poderiam ter naquela situação, era de se entristecer, por se lembrarem de como era, de como o templo era, de como as muralhas eram, de como as casas estavam. Mas naquele momento o profeta Isaías chama a atenção e diz: olha, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele estava profetizando aquilo que os olhos não podiam contemplar. Sabe, amados, tem momentos na nossa vida que não adianta. Não adianta. A gente acorda e a gente está entristecido por causa das circunstâncias. Existem momentos onde a gente está orando por uma cura e aquela cura não vem. Existem momentos onde a gente está vivendo de discórdia. Mas sabe, mesmo nesses momentos, nós podemos fechar os nossos olhos e nós podemos contemplar aquilo que os nossos olhos não veem. Nós podemos nos alegrar com aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nós podemos vislumbrar aquilo que a nossa fé nos permite, por aquilo que o Espírito Santo já está falando a nós. Você crê nisso? E se não tiver nada para você olhar, olha para a eternidade. Porque afinal de contas nós somos os únicos que podemos dizer: e viveram felizes para sempre. Olha para a sua eternidade. Agradeça a obra do Senhor. E lembre-se que esse espaço de tempo aqui é curto demais. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba. E a gente vai para um lugar onde não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter aflição. Nós estaremos com o sol da justiça. Nós estaremos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estaremos com Yahvé. Nós estaremos com Jesus e nós estaremos com o Espírito Santo. A mesa estará completa. E se não há nada para você se alegrar aqui na terra, feche os teus olhos e contemple a eternidade. E deixa essa eternidade abastecer o teu coração e os teus pensamentos. Em nome de Jesus. Que a tua disposição, ela certamente mudará. Converta a tua disposição também para aprender. O profeta Jeremias, num determinado momento, o Senhor diz para ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Amados, geralmente o profeta ouvia o Senhor e o próprio Senhor revelava para ele aquilo que ele havia de profetizar.
Só que nesse momento é muito incrível, porque o próprio Deus diz para ele: olha, você vai lá na casa daquele fulano e você vai aprender algo com ele. Imagine que, se nós parássemos para pensar na lógica disso, poxa vida, mas se Deus já está falando com o profeta, por que Deus, o próprio Deus, não ensina o que o profeta precisa aprender? Mas nesse momento, Deus decide dar uma direção para que aquele profeta vá até um outro homem, e aquele outro homem o ensinará e revelará para ele aquilo que ele precisa saber. Sabe, amados, temos muito que aprender uns com os outros. Mas deixa eu te dizer algo, como teu pastor querido que te ama, se você não se dispor em ter tempo de qualidade com o seu irmão e a sua irmã, você não vai aprender nada. Não é por osmose, é por relacionamento, é por intimidade, é por cada xícara de café que você compartilha ou cada cuia de chimarrão que você compartilha. É na intimidade do relacionamento, é na disposição para se relacionar, é na disposição para abrir o coração, é na disposição para fazer uma pergunta, é na disposição para pedir uma ajuda e uma oração. Mas se não houver essa disposição, não vai adiantar nada. Quantas pessoas já disseram para mim assim: o refúgio está crescendo, está virando uma igreja fria. Aí a gente faz essa pergunta, isso acontece algumas vezes. A gente pergunta: deixa eu te fazer uma pergunta, você está indo em algum em casa? Não, não estou. Se você não quer se relacionar, é muito fácil você vir a uma igreja, sentar nela, ouvir a mensagem, levantar e ir embora e não dizer oi para ninguém. Eu sei que tem algumas pessoas que até chegam atrasado e saem adiantado justamente para não fazer isso. Não vou olhar para você nesse momento, vou ficar olhando assim para o Espírito passeando aqui. Mas eu quero desafiar você, disponha-te a se relacionar. Se você foi traído no passado por alguém que ouviu, você falou coisas, essa pessoa te dedurou e falou para outras, e a tua história virou outdoor por aí. Ei, deixa eu te falar, continua tentando. Tem gente melhor por aí. Tem muita gente boa por aí, que pode te ouvir, e pode te aconselhar, e pode mudar o teu destino, por um simples conselho. Um simples conselho. Um simples comentário pode mudar a tua vida. Você sabia disso? Um simples comentário pode mudar a tua vida. Seja ensinável. Ah, pastor, eu gosto de ler Salmos e João. Não leio mais nenhum livro da Bíblia. Se eles não fossem importantes, eles não estariam aqui. Leia aquilo que talvez não faça sentido para você, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai falar contigo. Converta a sua disposição para esperar. Essa é dura. Mateus capítulo 2, versículo 13. Um anjo aparece a José e diz assim: dispõe-te, toma o menino em sua mão, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Imagine a cabeça de José, com Jesus no colo, o Messias, de bebê, já tendo que fugir, já tendo que esperar, e ele nem diz ainda por quanto tempo, ele diz: olha, permanece lá até que eu te avise. Gente, se não tem coisa pior do que isso, não é verdade? Ó, você vai ficar ali, mas eu vou te falar quando você vai poder voltar. Tá, mas esse quando é quando? Para quem tem o sangue um pouco mais afinado e gosta de viver mais acelerado, esse processo de esperar é um martírio. Mas a nossa disposição também deve estar em aprendermos a esperar. Porque muitas vezes no tempo de espera há uma grande lição escondida. Muitas vezes no tempo de espera de um novo trabalho, espera de se envolver com algum departamento dentro da igreja,
à espera de um cônjuge, de uma pessoa para se relacionar, na espera de uma circunstância, de um filho. Há muito o que aprender nesse tempo de espera. Se você crê que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, você ainda não está vivendo aquilo que você gostaria de estar, é porque há um motivo. E esse motivo está escondido nele. Então, ore e busque, e Ele vai trazer entendimento para você. E por fim, para encerrarmos, converta a sua disposição para o ID. O Espírito Santo chega a Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 26, e diz: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O ID sempre será mais importante do que a tua agenda. O ID sempre será mais importante do que a tua agenda. O Espírito Santo vai sussurrar no teu ouvido e te dar direções para fazer coisas quando você estiver a caminho de outras. Ele vai mudar o teu percurso. Ele vai te deixar louquinho se você é fleumático. Se você gosta de fazer planilha, então Ele vai rasgar todas elas. Sabe por quê? Porque a agenda celestial é mais importante do que a minha e a tua. Nós precisamos estar antenados com a voz de Deus. Você quer ter uma vida emocionante? Eu quero. Eu tenho escolhido com emoção todos os dias. Se o Espírito Santo me acordasse de manhã e perguntasse com emoção ou sem emoção, eu falo com emoção. Sabe, amados, esses homens que antecederam a nós, sabe o que eles eram para o mundo? Loucos. Loucos. Loucos, loucos. Eles eram loucos para o mundo. Eles não buscavam equilibrar as coisas de forma ética e política e viver de forma que agradasse a gregos e troianos. É por isso que eles acabavam presos. É por isso que eles acabavam sofrendo as consequências. Será que o Senhor não requer de nós um pouquinho mais? Será que o que estamos fazendo é o suficiente? Eu pedi para você apertar os cintos nessa noite. E se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, saiba que eu não sou sempre assim. Mas essa mensagem hoje, ela é uma mensagem principalmente para os da casa. Para um momento de reflexão e de chacoalhão mesmo. Precisamos refletir se estamos sendo relevantes. Precisamos refletir se o lugar onde moramos mudou alguma coisa desde quando a gente foi para lá. Precisamos refletir se os nossos colegas de trabalho mudaram alguma coisa desde o tempo em que a gente começou a trabalhar naquele lugar. Precisamos refletir se somos nós que estamos sendo moldados às coisas desse mundo, ou se são as coisas desse mundo que estão sendo impactadas pelo sal e pela luz do qual Jesus nos chamou para sermos. Precisamos refletir nessas coisas. Isso é algo que precisamos colocar perante os pés da cruz e questionarmos ao Senhor se estamos fazendo jus à revelação daquilo que já nos foi dado. Porque, por dedução, eu deduzo que se você se intitula cristão é porque você entende que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Por dedução, eu deduzo
que precisamos aceitá-lo, confessá-lo como Senhor e Salvador, para que possamos ser salvos. E quando confessamos o nome dEle, Ele confessa o nome nosso perante o Pai. E por dedução, eu deduzo que todos nós sabemos dessa verdade. E por dedução, eu deduzo também que você acredita no céu. E também imagino que você também acredite no inferno. E ainda nessa mesma dedução, eu acredito que você acredita assim como eu acredito. Estou filosofando um pouquinho aqui, eu estou nessa aula no meu seminário, então eu estou curtindo um pouquinho fazer isso. Mas eu quero que você me acompanhe. Por dedução, eu deduzo também com tudo isso, que você acredita que aqueles que não aceitaram Jesus estão indo para o inferno. E aqui que mora o nosso problema hoje. Da nossa disposição. Eu não estou falando que você tem que sair por aí convencendo as pessoas, porque isso é obra do Espírito Santo. Mas eu estou falando para você que você tem que sair por aí falando e pregando o Evangelho, porque isso está na palavra de Deus. E a pergunta que eu tenho para você, em relação à tua disposição, você tem colocado essa disposição em favor do reino? Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esses homens e o nosso amado Cristo não morreram na cruz, não morreram de formas inimagináveis, porque eles eram éticos, políticos e balanceavam todas as coisas com muita graça. Mas muito pelo contrário, porque para eles havia uma só verdade, e essa uma só verdade precisava ser proclamada todos os dias, todas as noites, em todo o tempo. Estes são os nossos antecessores. Estes são aqueles pelos quais o Evangelho chegou às nossas mãos hoje. Estes são aqueles que pagaram o preço da miséria, da vida necessitada, pagaram o preço de se esvaziarem para serem cheios daquilo que Deus o tinha como verdade. E a reflexão que eu quero deixar para nós nessa noite é como nós estamos nesse comparativo. Como nós estamos nesse comparativo? Como nós estamos nesse comparativo? Você crê de fato? Ou não? Onde está a lacuna que você precisa de revelação do Espírito Santo? É no crer? Ou é na coragem para fazer? Ou é no entendimento de juntar todas as partes e compreender? Onde está essa lacuna? Estamos vivendo a nossa vida, os dias estão passando, as coisas estão por aí, e cada um fazendo as suas coisas, mas, ei, e o reino de Deus?
E as pessoas que não estão ouvindo as boas novas, as pessoas que estão esperando um abraço, uma visita, uma palavra de vida, as pessoas que todos os dias estão se encontrando conosco, mas nós só sabemos dar bom dia, boa noite, obrigado. Onde estão aqueles que perguntam, você crê em Jesus? Onde estão aqueles que perguntam, você já entregou a sua vida para Jesus? Onde estão aqueles que dizem, você sabe o que significa a cruz? Onde estão aqueles que podem ler palavras e textos bíblicos para alguém no intervalo do almoço, no seu trabalho? Onde estão aqueles que estão mais dispostos a puxar um pouco mais de assunto com o caixa no supermercado? Com o homem no posto de gasolina? Com o conhecido que cruza na rua? Onde estão aqueles que vão pegar esse bastão dos antepassados e vão correr com diligência, com prestação, com vontade, com esmero para chegar do outro lado? Onde estão aqueles? Será que só chamar para uma festa country é o suficiente? Será que só dizer que vai agora numa igreja bacana e moderna é o suficiente? Ou será que pregar o evangelho vai muito mais do que isso, é muito além do que isso? Se alguém chegasse para você hoje e dissesse assim, ei, eu ouvi a respeito de um tal de plano da salvação, eu tenho 5 minutos para te dar, você pode falar para mim o que você quiser, você sabe fazer o plano da salvação para essa pessoa? Você sabe dizer para essa pessoa como se achegar a Jesus? Me perdoem se eu estou sendo pesado demais hoje, vocês sabem que eu não sou assim, mas amados, é necessário um despertamento no meio de nós. É necessário um avivamento de evangelismo no meio de nós. É necessário uma nova disposição, porque a disposição nós já temos, mas nós não estamos usando para aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Eu não sei se você, no seu caminho para o seu trabalho, você passa nessas funerárias que temos aqui na cidade, mas sabe, tem sempre alguém morrendo. E para onde elas estão indo? Porque eu espero que você creia nisso. Eu espero que você, como cristão, creia que se ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. Para onde elas estão indo? Quem vai ser o próximo? Pode ser o teu vizinho, pode ser o teu colega de trabalho, pode ser alguém que você tanto ama. Você vai poder chegar perante um caixão e dizer, que droga, eu fiz o que eu pude. Ou será que você vai ficar um pouco longe e lamentar, dizendo, poxa vida, eu me encontrei tantas vezes com essa pessoa e eu nunca tive coragem de falar do amor de Deus. Onde está a tua disposição? Quero te convidar a fechar os teus olhos.